A paz do Senhor, amém, que bom, estamos no nosso primeiro culto, domingo, de 2024, esse é a nossa primícia, sempre o primeiro é a nossa primícia, que grata oportunidade Deus dá a mim e a você, de estar aqui nessa noite para oferecer a Deus esse culto de adoração, essa primícia, esse primeiro domingo de 2024. Hoje também é o nosso culto de adoração. O ano passado trabalhamos com a família, culto da família, e esse ano nós estamos trabalhando com adoração. Deus, Ele procura adoradores, Jesus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E diz: esta é a hora, tem chegado, em que o Pai tem procurado adoradores. Amém? Abra sua Bíblia, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, o verso 1, o verso 3. Deixa a sua Bíblia aberta, abra o seu coração. Vocês também que pelas redes sociais também têm aberto aí a porta da sua casa, do seu coração, para que juntos possamos adorar a Deus. Que Deus os abençoe nesta noite. Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se fadigueis de forma demasiada em vossa alma. Olha, mas nós estamos em uma jornada, e a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa carreira, ela está em direção à nossa pátria celestial, a nossa Jerusalém celestial. Uma verdade que a gente precisa colocar no nosso coração, que o nosso destino final, a nossa pátria não é o Brasil. O nosso destino final, a nossa cidade, ela não é Alta Floresta. Nós estamos caminhando em direção à nossa pátria celestial, à nossa cidade celestial. E a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para a nossa caminhada cristã, e a gente perguntar ao nosso coração: como é a vida cristã? A vida cristã, ela é estática, ela é parada. A vida cristã, ela é só feita de contemplação, ou a vida cristã, ela é dinâmica? A vida cristã tem motivações que nos levam para frente. A vida cristã, ela tem esperança, ela tem alvos, ela tem objetivos. Como é a nossa vida cristã? No caminho para o céu, a gente não vai encontrar placas, escrito ponto de partida, desvios, lugar para descansar. A gente não vai encontrar. Na nossa caminhada cristã, em direção à eternidade, a gente vai encontrar muitos degraus. A cada dia que passa, é um degrau que você sobe em direção à sua casa eterna. A cada degrau que eu subo, que nós subimos, a gente passa a estar mais perto
do nosso Senhor e do nosso Salvador. O escritor aos Hebreus aqui, ele vai dar para nós uma lição muito importante a respeito de como nós devemos correr a nossa caminhada cristã. A vida cristã, ela é uma caminhada. E aqui nesses 3 versículos aqui, a gente vai poder aprender muitas coisas com o nosso escritor sagrado, como que devemos correr a nossa vida cristã, a nossa carreira cristã. A primeira lição que ele vai dar para mim, aqui nesta noite, creio que também para cada um de vocês, é que a gente precisa correr a vida cristã sem embaraços. Sem embaraços. Olha o verso 1 de Hebreus 12. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós deixamos todo o embaraço. A gente não pode confundir a vida cristã, a vida com Deus, com essa vida nossa aqui, né, do dia a dia. Porque quando nós olhamos para a nossa vida diária, essa vida que nós temos que viver aqui, essa caminhada, essa jornada aqui, você vai ver, né, como que a gente se envolve com os embaraços da vida. Como que a gente, em algum momento, a gente complica por demais a nossa vida. É natural que toda virada do ano, nossa, são tantos os alvos, são tantos os projetos, são tantos os sonhos, é tanta a motivação, só que a gente começa o ano e a gente não tem clareza, a gente não tem objetivo, e a gente começa a se perder no meio dos nossos sonhos, a gente começa a se perder em direção aos nossos alvos, a gente começa a ficar confundidos em relação aos projetos da vida. Nessa vida é natural que essas coisas aconteçam. Só que na vida cristã, na nossa carreira cristã, na nossa caminhada cristã, a Bíblia vai dizer o quê? Que nós precisamos deixar todo o embaraço. É tudo aquilo que deixa a gente vagarosos demais, né? Que faz a gente andar devagar demais. A gente se torna vagarosos demais, devagar demais na caminhada cristã. A gente sempre pensa que nós podemos deixar para amanhã coisas da vida cristã que a gente precisaria ter resolvido ontem, não é hoje. Até em relação à reconciliação, ao perdão, a Bíblia diz: não deixe que o sol se coloque sobre a vossa ira, não deixe que anoiteça sobre o vosso ressentimento, sobre a vossa mágoa. Não deixe que essas coisas aconteçam na sua vida, que pode travar a sua vida, deixar você amarrado, lento, preso. Então o escritor diz aqui, que a gente precisa deixar todo o embaraço, queridos. Olha para o mundo que você está vivendo, o mundo está correndo, o mundo não para. Olha para a ciência, a tecnologia. Daniel diz que a ciência se multiplicaria, que o mundo ele correria. Olha, tudo se moderniza, mas será que a igreja, ela não está indo muito devagar? Será que, em relação àquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus espera de cada um de nós, será que a gente não está com o freio de mão puxado? Experimente andar com o seu carro com o freio de mão puxado, né? O carro não vai, ter a potencialidade toda que ele tem. Você vai afogar, vai parar no meio da estrada, né? 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, verso 25, o apóstolo Paulo ele vai dizer: vocês não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós para alcançar uma coroa incorruptível.
Querido, nós estamos correndo a corrida da vida. Aqui Paulo ele vai comparar a vida cristã com a vida de um atleta de alta performance. Olha numa Olimpíada, olha em jogos importantes, né? São muitos os atletas que tentam se classificarem, são tantos os que conseguem aí um nível para poder ir, mas lá apenas um alcança a coroa da sua vitória. E Paulo está dizendo que a gente precisa olhar para a vida de um atleta secular, e a gente olhar para o esforço dele, a determinação dele, o objetivo dele. E ele fala assim: essas pessoas, eles estão correndo atrás de uma coroa corruptível. Agora ele fala: corram vocês também de tal maneira, se esforcem como eles se esforcem, para vocês alcançarem uma coroa incorruptível. E aí a gente começa muitas vezes a fazer a corrida da oração. E como que é fácil a gente abandonar a corrida da oração antes até da gente aquecer a nossa alma, antes da gente aquecer o nosso espírito. A gente fala para Deus: Deus, eu vou levantar de madrugada, Deus, eu vou entrar nessa maratona da oração, eu vou entrar nessa corrida da oração, Senhor. E aí o relógio esperta, queridos, 2 da manhã, aí se deita meia-noite, relógio esperta 2 da manhã, e você olha para aquele colchão, né, de 3 metros quase, né, o king dos king lá, você pode deitar de travessado, você nem encosta no outro, e você olha para aquele colchão e ele está te abraçando, e você fala assim: Deus, eu não posso deixar essa corrida para amanhã. Não, queridos, a gente tem que se esforçar, a gente tem que tirar todo o embaraço. De repente é dormir um pouco mais cedo. São nós que criamos os embaraços para a nossa caminhada cristã. A gente poderia ter deitado um pouco mais cedo, dormido um pouco mais cedo. A gente poderia desligar a televisão um pouco mais cedo, desligar o celular um pouco mais cedo. A gente poderia, né, fazer aquilo que nós precisamos fazer, para que naquilo que a gente não pode deixar de fazer, a gente tenha ânimo, a gente tenha vontade, a gente tenha coragem. Então o cristão precisa ter senso de urgência. A igreja, nós precisamos ter senso de urgência. Deus, Ele tem urgência nas suas coisas. Quem sabe os embaraços da minha vida hoje não possibilitou eu compartilhar do amor de Cristo para alguém, e o embaraço da minha vida colocou em risco, em rota de perdição, uma alma tão importante para Deus. Mateus, João 4,35, Jesus ele vai mostrar, né, como que Deus ele tem um senso de urgência, e que a gente precisa ter esse senso de urgência. Olha João 4,35, vocês não falam que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Pois eu vos digo a vocês, levante os vossos olhos, vejam as terras que já estão brancas para a colheita. E está dizendo, vocês precisam ter a urgência no vosso coração, como existe uma urgência no coração de Deus para uma grande colheita de almas, para uma grande missão de salvação para a humanidade perdida. Mas a gente não tem senso. Esse texto aqui de João, capítulo 4, é aquele encontro que Jesus tem com uma mulher que havia tentado a felicidade em 5 casamentos, queridos. E como ela não encontra a felicidade em 5 casamentos, ela escolhe viver uma vida de adultério com um homem casado. Ela está tão frustrada,
em busca de felicidade, que ela escolhe não mais regularizar a sua vida. E essa mulher tem um encontro com Cristo, e Cristo explica para a mulher o senso de urgência de Deus, aquilo que Deus tem para conceder para as pessoas. Mulher, se você soubesse quem é que pede água para você, você pediria água para mim, porque a água que eu tenho para dar para você, ela vai fazer uma fonte de águas jorrantes, que vai jorrar pelo seu coração, que vai saltar pela sua vida. E aquela mulher falou: Senhor, eu quero beber dessa água, eu preciso dessa água, eu não quero voltar mais no poço, eu não quero, usar o calor do dia, fugir do que as pessoas falam de mim, para buscar águas escondidas. E Jesus falou: não, chama o seu marido. E aquela mulher diz: eu não tenho marido, Senhor. Aquela mulher tinha um embaraço na vida dela, ela estava com alguém que não pertencia a ela, ela estava com uma pessoa que tinha uma outra dona. E Jesus falou: você falou bem, você tentou a sua felicidade em 5 casamentos, não deu certo, você busca a felicidade agora num ato ilícito, num relacionamento ilícito. E aquela mulher falou: o Senhor é um profeta, porque o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe dos tropeços, daquilo que amarra a minha vida, daquilo que me impede de caminhar. E aquela mulher, ela deixa o seu cântaro, o seu vaso na beira daquele poço. Aquela mulher, ela esquece de beber água, porque ela encontra uma água diferente, ela encontra uma nova razão para viver, uma nova motivação para correr. E aquela mulher, ela corre, ela vai na sua cidade, e aquela mulher, ela começa a anunciar para aquela cidade tudo quanto Jesus havia falado a respeito dela, e de tudo quanto Cristo havia oferecido a ela. Gente, é uma mulher que não faz curso de batismo, é uma mulher que aos nossos olhos é uma mulher problemática, é uma mulher que não tem tempo de ir para a academia bíblica, mas é uma mulher que entende o senso de urgência de Deus, é uma mulher que compreende o senso de urgência de Cristo em relação à salvação da alma dela, e ela agora tem esse senso de urgência também em relação aos outros. E essa mulher, ela coloca uma cidade aos pés de Jesus, a ponto de Jesus ficar alguns dias naquela cidade, e aquela multidão dizer para aquela mulher: olha, a gente já não acredita, não está acreditando em Jesus por aquilo que você fala dele, mas agora nós acreditamos em Jesus por aquilo que nós estamos ouvindo ele falar, nós acreditamos em Jesus por aquilo que ele está dizendo a nós, pela maneira que ele se revela a nós. E aí Jesus chega para os seus discípulos, aqui em João 4, esse texto que eu li, ele fala assim: olha, vocês estão dizendo que ainda está faltando 4 meses para a colheita. Ele está dizendo: olha, existe uma outra colheita para a igreja trabalhar, colher. Vocês precisam levantar os vossos olhos, veja os campos, veja os jardins de Deus, veja os campos de Deus, veja que a lavoura, ela já está madura, as plantas já estão maduras, e elas estão prontas para serem colhidas, prontas para serem colhidas. Quando uma planta, ela está pronta para ser colhida, ela não consegue ficar muito tempo mais no campo, queridos. Ela tem que ser tirada do campo e levada para silo seguro. Quando Jesus está dizendo que o campo está pronto, que a lavoura está madura, que há um senso de urgência da parte de Deus para com a igreja, para com os discípulos de Jesus, é porque se essa lavoura se perder, se essa lavoura não for colhida,
não haverá para essa lavoura de Deus nenhuma esperança. Nenhuma esperança. E você é esse trabalhador que precisa levantar a sua cabeça. De repente a gente precisa ficar de pé dentro da igreja, subir em cima do banco e tentar olhar lá fora. A gente precisa olhar para a nossa rua. A gente precisa olhar para as casas dos nossos vizinhos. A gente precisa olhar para a lavoura de Deus que está pronta para ser colhida. E se ela não for colhida pelos trabalhadores, pelos discípulos de Jesus, essa lavoura vai se perder, essa colheita vai se perder, e nós teremos que prestar uma poderosa conta para Deus. Eu levanto de madrugada, né? Tem o meu poço artesiano ali, e ele é um pouquinho mais alto, né? Meu muro não é tão alto, então eu subo em cima, né? Ali daquela suporte do poço artesiano, e aí eu fico meio na planta dos pés assim, aí eu fico olhando por sobre o muro do condomínio, e fico vendo as casas, e eu levanto as mãos e eu começo a orar. Eu não conheço a maioria daquelas pessoas, mas eu digo: Deus, são vidas que precisam ser salvas. Deus, eu preciso que o Senhor coloca, sabe, um ponto de luz sobre a minha casa. Eu preciso que o Senhor faça da minha casa, aqui nesse condomínio, uma extensão dos céus. Eu preciso, Senhor, que quando as pessoas passam de frente à minha casa, eles sintam o bom cheiro de Cristo, o perfume de Cristo, e que eles sintam o desejo de entrar na minha casa, Senhor. Eu faço a minha caminhada, 1 hora, 2 de caminhada, ouvindo adoração, adorando e orando, porque eu tenho compreensão do senso de urgência, queridos. Eu passo pelas pessoas: oi pastor, né? Eu falo: oi, a paz do Senhor, mas na minha mente, né, que a grande salvação toque na sua alma, que a grande salvação de Deus, ela te alcance. Mas a gente está com muitos embaraços. Eu não posso abrir um pequeno grupo porque eu não tenho tempo. Eu não posso abrir um pequeno grupo porque eu não sei falar. Eu não posso abrir um pequeno grupo porque a minha casa vai sujar. Eu não posso discipular ninguém porque essa não é a minha função. É assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e depois ensinai-as a guardar todas as coisas. É a nossa missão, queridos. Mas a gente parece que amarrado. Então tem muitos embaraços que a gente precisa, né? Pedir assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, me solta, me empurra, me dá um safanão. Ele precisa levantar os olhos, queridos. Precisa. Se há 2000 anos atrás Jesus pediu para os seus discípulos levantarem os olhos e verem a urgência, imagina depois de 2000 anos. Mais próximo está o dia do nosso encontro do que quando nós entregamos a vida para Ele. Mas Ele ensina para nós outra lição aqui, que nós devemos correr a vida cristã com perseverança. Não é apenas a gente deixar os embaraços, mas é a gente ser perseverante. Devemos correr a vida cristã com perseverança. Olha a continuação do verso 1: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Opa, tem uma carreira que foi proposta a nós por Deus. Você parou para pensar qual que foi a carreira proposta por Deus para você? Você já perguntou para Deus como que você tem que correr? Olha aqui, queridos, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Mas quem sabe para o lugar que deve ir, qualquer caminho não serve não. Para ir para o céu só tem um caminho. Para ir para o céu só tem uma carreira proposta, só um caminho proposto, só uma jornada proposta.
Então corramos com paciência, nós temos que correr, sabe? Com paciência é continuar correndo, não é desanimar. Então a vida cristã exige perseverança. E nós temos poderosos exemplos na Bíblia de quando o povo de Deus não perseverou. Queridos, cerca de 1 milhão de pessoas acima de 20 anos, eles foram libertos da escravidão do Egito. E desses mais de 1 milhão de pessoas acima de 20 anos que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. Acima de 20 anos, só 2. Mais de 1 milhão de pessoas foram sepultadas no deserto. Sabe por quê? Porque não perseveraram, perderam a esperança. Lá em Números capítulo 13, Deus ele pede para que as pessoas fossem para a terra prometida, para a terra da promessa, e eles espionassem a terra, para que eles pudessem ver, né, se a terra era boa, se a terra era ruim, como que era a cidade, se fortificados ou não, como que era o povo, se era povo de guerra ou não. E eles ficam ali 40 dias caminhando por aquela terra da promessa, a terra que emana leite e mel. E eles têm no coração uma certeza, verdadeiramente essa é uma terra que emana leite e mel. É uma terra abençoada, um cacho de uva, 2 homens para carregar. Mas quando eles voltam, eles não perseveram. E eles, olha, a terra é do jeitinho que Deus falou. Só que lá nós encontramos algumas coisas que a gente pensou que não ia encontrar. Porque assim, quando Deus ele nos salva, a gente acha que tudo que a gente precisa fazer vai ser de mão beijada, que a gente não tem que pegar na espada para lutar, que a gente não precisa fazer a nossa parte. Deus ele vai fazer a parte dele, que é a mais difícil, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E eles chegaram, olha, a terra é boa, mana leite e mel, olha esse cacho de uva, 2 homens para carregar, só que tem porém, lá é uma terra de cidades fortificadas, muradas, muros que a gente não consegue ver do outro lado. Olha, são cidades onde há gigantes, e quando nós olhamos para esses gigantes, nós somos como gafanhotos aos seus olhos. São cidades, são homens que vão nos consumir. Josué e Caleb, enquanto um grupo de pessoas se viam como gafanhotos aos olhos dos gigantes, Josué e Caleb viam aqueles gigantes como pão para ser comido. Olha a diferença, eles são como pão, nós vamos devorá-los. Deus ele está conosco, Deus prometeu ir na nossa frente, Deus prometeu enviar o anjo dele conosco, nós vamos. Mas a Bíblia diz que aqueles 10 homens, eles inflamaram o arraial, porque assim, os medrosos, eles têm uma capacidade tão grande de contaminar o coração das pessoas, que é uma coisa incrível. Por isso, quando eles iam sair para a guerra, Deus fala: deixa os medrosos de lado. Por quê? Porque se os medrosos for, o exército perde a guerra. E aqueles homens contaminaram o coração daquela multidão no deserto. E Deus diz: olha, porque vocês não acreditaram em mim, porque vocês não escolheram correr o caminho proposto por mim, toda essa geração acima de 20 anos que saiu do Egito, toda essa geração será sepultada nesse deserto. Só as crianças de 20 anos abaixo é que vão tomar posse da terra da promessa. E por causa dessa falta de esperança de vocês espionaram a terra 40 anos, 40 dias, e vocês vão ficar 40 anos rodando por esse deserto. Irmãos, se eles tivessem topado o negócio,
com mais 3 meses eles estavam dentro da terra prometida. Mas porque eles não correram com paciência aquilo que Deus havia proposto para eles, quem não corre fica girando em volta, né? Quem não corre fica girando em volta. Eles ficaram naquele deserto 40 anos. 40 anos. Queridos, Apocalipse 2:10, Jesus vai dizer: não temas das coisas que vocês haverão de padecer. Ele fala: o diabo vai lançar algum de vocês na prisão, para que sejais tentados. Vocês vão passar por algumas tribulações de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, porque eu vou dar para vocês a coroa da vida. A coroa da vida. Jesus não está dizendo que a vida cristã, querido, não é uma vida sem, isenta de lutas, de dificuldades, não. Ele está falando para a igreja aqui: olha, igreja, não temas as coisas que você haverá de padecer. Esse negócio, porque eu sou igreja eu não vou sofrer. Eu sou igreja eu não vou ser perseguido. Eu sou igreja, ninguém vai falar mal de mim. Cuidado, é ao contrário. Jesus diz: bem-aventurados sois vocês, quando começarem a perseguir a vocês, falar mal de vocês, caluniarem a vocês, por amor de mim. Porque como me perseguiram, me caluniaram, vão caluniar a vocês. Agora cuidado com os elogios aí que o mundo tece para vocês. Nossa, vocês são uma igreja maravilhosa, vocês são igualzinhos a nós. O quê? Igual a eles? Eu não. Então cuidado quando começarem a falar bem de vocês, por causa de Jesus. Então ele está dizendo para a igreja: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser lançados na prisão, vocês vão ser provados, como o ouro é provado no fogo. Mas vocês precisam ter perseverança, vocês precisam ter esperança, vocês precisam ser fiéis até o dia da vossa morte. Porque se vocês não forem fiéis até o dia da vossa morte, se vocês não tiverem perseverança na carreira proposta, vocês não podem receber a coroa da vida. Olha quantas pessoas começaram a caminhada cristã com você. Olha quantas pessoas se batizaram no dia do seu batismo. Onde são essas pessoas? Onde estão? Nós já batizamos aqui mais de 2.000 pessoas. Onde estão? É lógico que muitas pessoas mudaram, casaram, foram embora, mas se você for ver, muitos outros estão afastados, queridos. Perseverança é uma das principais características do atleta cristão, né? O atleta cristão, o prêmio, o galardão, a recompensa estão reservados para aqueles que preservarem até o fim, perseverando até o fim, né? Que a gente pudesse dizer como o apóstolo Paulo, né? Mas pastor, a gente pode falar que nem o apóstolo Paulo, mas sem a sentença de perder a cabeça de forma decapitada, né? Não, queridos, o Espírito de Deus, ele vai dar força para nós, independente da maneira que vier a provação. Paulo, ele está preso, ele está numa masmorra. Paulo foi sentenciado por Nero, o grande apóstolo de Cristo. Ele sabe do dia, da hora da sua morte, da sua decapitação, e ele pode escrever uma linda carta, dizendo assim: olha, igreja, fica tranquila, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira que Cristo propôs para mim, eu corri ela todinha, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Agora eu espero a justa coroa, ou a coroa da justiça, que está reservada para mim, e não apenas para mim, mas para todas as pessoas que correrem a corrida proposta da parte de Deus.
para todas as pessoas que não desistirem da sua caminhada, todas as pessoas que, não desistirem da sua jornada. Mas o escritor aqui, ele vai terminar: devemos correr a vida cristã olhando para Jesus. O verso 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e agora ele assentou-se à destra do trono de Deus. A gente precisa colocar os nossos olhos em Jesus Cristo. Eu creio que o maior problema nosso é a gente tirar os olhos de Jesus. Ele fala: olhe fixamente para Jesus. Jesus, ele é o seu alvo. Corra olhando para o alvo. Não deixa se distrair pelos barulhos que estão ao seu lado. Não deixa se distrair pelo borbulho da multidão que está ao seu lado. O escritor diz aqui que eu preciso olhar para Jesus, porque Jesus, ele é o autor, ele é o autor da fé, e ele é o consumador da fé, da nossa salvação. Então ele é o autor, ele é o criador de todas as coisas. Somente Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Somente Jesus é o consumador da nossa fé. Somente Jesus é o nosso orientador. É dele, é do coração dele que vem a nossa fé, que o nosso coração é alicerçado e é alicerçado. Filipenses 3,14, Paulo vai dizer: eu prossigo para o alvo, eu prossigo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes, quando a gente está correndo, a gente é tentado, muitas vezes, olhar de lado para ver se as pessoas estão nos olhando correr. Parece que a gente quer que as pessoas olhem para a gente fazer algum tipo de exercício. A gente vai na academia, está se exercitando, que a gente começa a olhar de lado para ver se as pessoas estão olhando para a gente. Nossa, corre bastante, se exercita bastante, mas a Bíblia diz que na caminhada cristã não é assim, queridos. A gente não pode tirar os olhos de Jesus para colocar na multidão que está do nosso lado. A multidão não tem nada a oferecer a nós. Afinal, a multidão só tem pedra de tropeço, só empecilho para impedir a nossa caminhada cristã. Olha aqui, você vai fazer a maratona de oração? Por que você vai orar 1 hora por dia? Deus já sabe o que você precisa, e o dia que Deus achar que você merece receber, Ele vai dar para você. Outros dizem assim: olha, por que lutar contra o sofrimento? Por que lutar contra a dor? Por que lutar contra as coisas que não estão dando certo na sua vida? Isso aí é um karma. Isso aí é uma cruz que você tem que carregar. Isso aí Deus deu para você ser um pouquinho melhor do que você é. É isso que a multidão tem para nós, queridos. Quando você fala assim: eu vou entrar numa batalha de jejum e oração, eu vou procurar viver uma vida de santificação, eu vou afastar dos meus olhos, dos meus ouvidos, dos meus lábios, aquilo que não agrada a Deus, eu vou só usar as minhas mãos como um canal de bênção para abençoar, tanto no trabalho para abençoar a minha vida, como também na obra de Deus para abençoar a obra de Deus. Mas as pessoas dizem: o que é isso? Você não precisa fazer isso não. Cristo, Ele já pagou o preço. Sim, já pagou. Ele pagou o preço da tua salvação na cruz. Mas o preço da carreira cristã, você tem que fazê-la. Então Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? É Jesus. Eu prossigo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, enquanto Pedro ele caminhava
sobre as águas em direção a Jesus. Ele estava vencendo aquele obstáculo de uma forma maravilhosa. Pedro, ele quebra algumas leis físicas que só Cristo havia quebrado. Pedro, ele anda sobre as águas. A gente critica, Pedro, faltou fé para Pedro. Queridos, apenas Jesus e Pedro caminhou sobre as águas, mais ninguém. E havia uma carreira proposta, um caminho proposto, por Cristo para Pedro. Pedro, venha. Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá. Diga para mim ir ao seu encontro. Ele falou, então vem, Pedro. E ele vai, é uma carreira dele. Mas quando Pedro ele começa a olhar para as ondas agitadas, quando ele começa a ouvir o barulho do vento, e Pedro ele só dá uma escapadinha dos olhos, ele só tira os olhos de Jesus, olha para aquilo que estava do lado dele, e Pedro ele grita por socorro, Senhor, socorre-me. E Jesus ele estende as mãos, pega Pedro pelas mãos e o coloca em segurança no barco novamente. Enquanto Pedro ele estava olhando para Jesus, ele estava colado em Jesus. A distância de Pedro para Jesus, queridos, era a distância de um estender de braço de Jesus. Ainda que a gente pensa estar tão perto de Cristo, se a gente tirar os olhos de Jesus, se o nosso alvo não for Cristo Jesus, a gente vai afundar. E sabe aquele que grita por socorro quando percebe que está afundando? Porque tem muita gente afundando e não percebe que está afundando. Tem muitas pessoas afundando e não consegue clamar misericórdia da parte de Cristo Jesus. Cristo está tão perto dele que basta Jesus estender o braço para colocá-lo em lugar de segurança. Tem hora que as pessoas pensam estar tão distante de Jesus, tão longe de Jesus, que eles pensam que é impossível a poderosa mão de Cristo alcançá-los novamente. A gente precisa, queridos, correr. Nós temos uma inspiração para correr, e a nossa inspiração é Jesus Cristo. O cristão, ele tem um alvo, e o alvo, seus olhos sempre fixos em Jesus Cristo, sempre olhando para Jesus. Você iniciou uma carreira gloriosa, você está correndo em direção à sua pátria celestial, à sua Jerusalém celestial, mas para que você chegue lá, é necessário, você precisa desembaraçar-se. Aqui fala do pecado que tão de perto nos cerca, do pecado que tão de perto nos rodeia. Eu, você, cada um de nós, precisamos perseverar, não podemos parar no meio da jornada, precisamos ir até o fim, nós precisamos olhar para Jesus. Vamos tirar os olhos dos vendavais, vamos tirar os olhos das provações, vamos tirar os olhos da dificuldade, vamos tirar os olhos dos gigantes, e se os nossos olhos verem algum gigante, possamos como Josué e Caleb dizer: este é o pão que Deus nos deu, esse é o pão que nós vamos comer, esse é o inimigo que nós vamos vencer através do nome de Jesus Cristo. Através do nome de Jesus Cristo. Como está a sua caminhada? Como está a sua carreira? Eu lembro quando eu fui começar a caminhar, eu morava aqui, falei, vou ter no aeroporto, e aí eu inventei de dar um pique de 100 metros, gente, eu fiquei afadigado, respiração curta, falei, nossa, estou ruim, mas assim, todavia eu fui caminhando até no aeroporto, voltei, opa, uma grande vitória.
Só que no outro dia, eu já consegui correr um pouco mais, correr um pouco mais, correr um pouco mais, correr um pouco mais. Cada dia eu fui encontrando uma motivação para não parar. Daí a motivação para não parar, o que era? É o meu bem-estar, é a minha saúde, é cuidar do templo do Espírito, que é o meu corpo. Já corri 32, já corri algumas vezes 22, já corri algumas vezes, não correr, tá, irmão? É caminhar, dar aqueles piquinhos agora, dar um piquinho de 1 quilômetro, sabe, de 12, de 14, mas a minha média é 15, quase por dia, toda semana, 12, o ano passado a minha média, o ano todinho, todos os dias, foi de 12 quilômetros durante o ano todo, 365 dias, mas quando eu comecei, gente, eu não conseguia correr 100 metros, na vida cristã também é assim, a gente pega esse alvo da oração, a maratona de oração, 1 hora de oração, a gente fala assim, agora eu vou correr para a oração, eu vou correr para o jejum, eu vou correr para a santificação, agora eu vou orar tudo que eu não orei durante a minha vida cristã, e aí coloca, eu vou orar 3 horas por dia, irmãos, com 5 minutos acabou todos os argumentos, com 5 minutos a gente já lembrou de todo mundo que a gente tinha que lembrar, a gente fala assim, Deus, já que acabou o assunto, eu vou dormir, não é assim, queridos. Comece orando 5 minutos por dia, continue orando 7 minutos por dia, continue nessa caminhada da oração, da leitura da Bíblia, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, 1 hora por dia, daqui a pouquinho você vai estar caminhando na caminhada da oração, 1 hora por dia, todos os dias do ano. E se você souber, você está achando que vai fazer bem só para os outros, toda palavra que sair da sua boca primeiro cai sobre você, toda palavra de bênção que sair da sua boca vai cair sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, tudo que você der para os outros vai cair sobre a sua vida, e a gente vai poder correr essa linda caminhada cristã, porque a nossa pátria não é o Brasil, a nossa cidade não é Alta Floresta, a nossa pátria é os céus, a nossa cidade é Jerusalém celestial. Nós estamos correndo para um alvo que foi proposto por Cristo Jesus, para que a gente possa um dia estar na eternidade na presença dele, Então hoje, primeiro culto de adoração, a primícia da adoração a Deus em 2024, o momento da gente estabelecer uma meta de caminhada, de um propósito estabelecido por Deus para a nossa carreira cristã, é o momento de você começar a ler a Bíblia, alimentar a sua alma da palavra de Deus, saciar a sede da sua alma com a palavra de Deus, assim como o oxigênio, entendeu? É a força do meu pulmão, do meu coração. A oração é a força da minha alma, é a respiração da minha alma, é a transpiração da minha alma. Eu não posso viver 2024 como foi vivido em 2023, eu preciso fazer com que a minha vereda, a vereda do justo, que é comparada com a luz da aurora, ela possa crescer sobre a nossa vida, sobre o IPR Central de Alta Floresta, sobre a sua vida, até se tornar dia perfeito. Como é o dia perfeito? É quando você fica em pé e você não tem sombra. Na nossa caminhada cristã, nós vamos chegar a um nível de perfeição, que nós não teremos sombra, nós não teremos nada que manche a nossa imagem em Cristo Jesus, nós não teremos nenhuma mancha que alguém possa olhar para nós, apontar o dedo para nós, eles vão olhar para nós e nos ver como Cristo Jesus é. Fique de pé, por favor.